Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nós estamos dando início à disciplina de Logística do curso técnico em Logística do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, tá? Pelo SEAD, é um curso oferecido pelo SEAD, Centro de Educação Aberta e à Distância, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha formação primeiro, né? Eu sou técnica em Informática Industrial, sou formada, né, graduada em Administração de Empresas e tenho uma especialização em Engenharia de Produção. No mais, eu estou finalizando o mestrado em administração. E a minha experiência profissional? Desde 2010 eu ocupo o cargo de administradora, no Instituto Federal também, e desde 2012 venho lecionando disciplinas na área de administração e logística. Então, a programação que a gente tem para nosso conteúdo da disciplina, essa programação está dividida em 8 partes. Tá? Sendo da primeira até a sétima um conteúdo programático, previsto já no projeto do curso, e a última parte é uma revisão, um resumo dessas aulas de 1 até 7. Tá? Isso vai facilitar muito vocês fixarem o aprendizado do conteúdo, integral da disciplina. Na aula 1 a gente vai trabalhar uma visão logística, a gente vai contextualizar a logística, falar um pouquinho da importância dela nos dias de hoje. Na aula 2, a gente vai falar um pouquinho como surgiu a logística e quais são as tendências, o que está por vir aí em termos de logística. Na aula 3, a gente vai trabalhar alguns conceitos relativos ao relacionamento da empresa com o cliente no que tange a questão da logística. Então, a gente vai falar sobre atendimento ao cliente e nível de serviço logístico. Na aula 4, a gente vai falar sobre produto logístico. Na aula 5, a gente vai trabalhar as atividades primárias e de apoio à logística. Todas aquelas atividades que a gente está acostumado a falar, manutenção de estoque, o transporte, Transporte é aquela parte da logística que as pessoas estão mais acostumadas, a ouvirem falar. Na aula 6, a gente vai falar sobre integração, E a gente tem dois tipos de integração, a integração vertical e a integração horizontal como estratégia das empresas, tá? E, por fim, na aula 7, a gente vai abordar a gestão da cadeia de suprimentos, em inglês, o Supply Chain Management. Então, esse é um conceito que vem sendo amplamente praticado pelas instituições mundo afora. E, por fim, na aula 8, a gente vai trabalhar um resumo de tudo isso que a gente comentou, da aula 1 até a aula 7. Bem, o objetivo dessa disciplina logística do nosso curso técnico de logística, os objetivos, na verdade, são os seguintes. A gente vai perceber a importância das atividades primárias e secundárias da logística. Então, todo profissional de logística, ele precisa ter conhecimento de todas essas atividades que perpassam, a logística dentro de uma organização. Não é só transporte, não é só manutenção de estoque, tem diversas outras atividades que fazem parte de todo um processo. A logística, ela tem que ser enxergada de uma forma sistêmica, Ela é um todo que é composto por diversas partes que se interligam, Que se ligam entre si. Vocês também, como objetivo da disciplina, vocês devem compreender o SCM, ou a gestão da cadeia de suprimentos, que é justamente estar enxergando a logística de forma integrada, tá? E, por fim, vocês vão entender por que a logística é indispensável nos dias de hoje nas nossas organizações. E a logística, ela funciona como uma estratégia, como um diferencial competitivo para as empresas se posicionarem no mercado e, logicamente, conquistarem mais clientes, tá? Então, de antemão, eu já vou mandar um recadinho, para vocês, estudantes, que quando a gente se dedica aos estudos, a gente tem uma probabilidade muito grande de ser um profissional muito bem sucedido. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Estudem, A gente sempre está disponível para esclarecimento de dúvidas. Procurem outros materiais, novas fontes, e a gente também vai estar sempre disponível para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, prontos para começar a nossa disciplina? Então, vamos lá. Agora, a gente vai dar início à aula 1, que a gente abordou lá, a visão logística. É vocês entenderem, que agora está sendo o primeiro contato de vocês com esse tema, Pelo menos, acredito eu que
vários de vocês não têm um conhecimento muito amplo da disciplina, até por isso estão fazendo esse curso, né? Então, o conteúdo da nossa aula 1, ele vai primeiro responder para a gente o que é logística. Responder essa pergunta é fundamental para a gente dar sequência nas outras aulas, tá? Vocês vão entender as partes que compõem a logística e depois enxergar essas partes como um sistema, como um todo. No mais, vocês vão entender a partir disso também a importância da logística e aonde que ela pode ser aplicada. Tá? Então, a gente espera, ao final dessa aula, que vocês saibam fazer isso, né? Conceituar a logística, definir os seus elementos essenciais, avaliar a importância da logística, né, nesse contexto de globalização que a gente está vivendo aí, e identificar também a importância de profissionais como vocês, que serão formados técnicos em logística, e também dos profissionais de nível superior nessa área. Então, primeiro, eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui para a gente começar a trabalhar essa aula, né? Primeiro, como que os alimentos chegam até a nossa casa? Vocês já pararam para pensar que existe todo um processo por trás até que o alimento chegue à sua mesa, até que um arroz, até que um feijão, até que um pão chegue ali na sua mesa? Muita coisa aconteceu. E a logística é fundamental para que isso aconteça com sucesso, né? Outra questão também, como que é realizado o transporte de produtos perecíveis ou produtos químicos, né? Existe a logística, ela tem que ter todo um cuidado, principalmente com relação a produtos químicos, né, que tem todo um risco, né, de acidentes, produtos perecíveis, né, você tem que acondicioná-los numa temperatura que seja ali ideal para manter refrigerados esses alimentos. De repente eles vão estar andando, né, numa estrada, ou seja lá qual meio de transporte que for utilizado, ele existe um tempo até que ele pode ficar ali, né, sendo acondicionado, né, nesse meio de transporte. Outra questão também interessante, né, como que os frutos do mar que são pescados, né, lá no Nordeste, chegam para nós aqui, para nós consumirmos esses produtos em tão perfeito estado, né? Então, são cuidados que a logística tem. Cada produto, vocês vão ver isso, cada produto ele tem uma peculiaridade. Então, assim, cada produto vai determinar qual que é o melhor transporte para ele. É um aéreo? É o rodoviário? É o ferroviário? Né? Além disso, como você vai manter esses produtos no estoque? Você manter um sorvete é diferente de você manter uma joia no estoque, não é? Então, assim, tudo isso, todas essas perguntas, quem vai responder para a gente? A logística, né? Por isso que a gente está cursando essa disciplina, para entender como que esse processo todo se dá até a gente ter todos os produtos que a gente consome, todos os serviços que a gente consome, até eles chegarem até nós, enquanto consumidores finais, tá? Então, a logística ela vai trabalhar isso, o produto desde a sua obtenção até ele chegar no cliente final, tá? A logística é toda essa integração. A logística não acaba no momento que o produto sai da nossa empresa. Não, ela acaba lá no momento que ele chega no consumidor final, tá? Então, essa é uma maneira da gente enxergar as partes da logística, tá? Quais são as partes da logística? A gente tem atores ali no nosso processo, né? Primeiramente, os fornecedores. Depois, os fornecedores fornecem os produtos, né, as matérias-primas para a fábrica. Depois que o produto é trabalhado, ele vai para o centro de distribuição. Depois que ele está nesse centro de distribuição, ele pode ir para um varejista e que, por sua vez, chega até o cliente final. Tá? Essa é uma maneira da gente ver a logística de uma forma genérica, claro, porque você vai ver que existem algumas situações que alguns desses atores eles são eliminados. A gente vê, por exemplo, hoje em dia as compras por sites, né, compras eletrônicas, o comércio eletrônico, ele elimina alguns desses atores, mas de forma assim para a gente apresentar, né, todos os atores que podem compor essa cadeia de suprimento, ou seja, as partes da cadeia de suprimentos, essa figura aí ela retrata de uma forma bem explicadinha quais são os atores, todos os atores que podem fazer parte desta cadeia de suprimentos, tá? Então, essa é uma forma de você enxergar todas as partes, tá bom? Então, a próxima figura, a gente
está enxergando a logística como um todo, tá? E aí você tem outros atores e outros processos envolvidos. Então, além daqueles atores que a gente trabalhou na figura anterior, essa figura também vai trabalhar algumas atividades da logística, tais como armazenagem, transporte. A gente vai ver mais na frente, o transporte é uma das atividades da logística que mais consomem recursos. Por isso, ela é bastante importante, se não a mais importante atividade da logística. Tá? Então, continuando aqui, a gente tem, além daqueles atores, né, do processo anterior, da nossa figura anterior, a gente tem essas atividades. O transporte, a armazenagem, o processamento de pedidos também e toda essa informação aí sendo gerada nessa cadeia, tá? Então, essa é uma forma da gente ver a logística como um todo. Ao final dessa disciplina, vocês vão ver como vai ser interessante, porque vocês vão enxergar a logística dessa forma, como um todo. Em geral, quando o aluno inicia essa disciplina, ele enxerga a logística justo como nessa figura anterior, ou até mais simples do que ela, né? Então, ao final do curso, vocês vão estar enxergando a logística muito maior, como um todo. E mais ainda, essas partes que compõem esse todo interagindo entre si, tá? O transporte, ele precisa conversar com a armazenagem, que por sua vez também precisa conversar com o processamento de pedidos, né? Tudo isso é interligado e o profissional da logística ele é muito importante para perceber isso e trabalhar toda essa questão da interligação entre as atividades que compõem a logística. Então, eu vim trazer aqui para vocês um conceito mundialmente aceito, né, do que é logística, né, um conselho de administração logística, né, um órgão internacional, reconhecido internacionalmente, e ele vem trazer um conceito bastante interessante, bastante amplo até. Eu gosto de... Eu vou ler ele para vocês, vocês vão estar acompanhando aí na tela, tá? Mas ao final vocês vão ver que é interessante vocês lerem o texto de trás para frente, vocês vão entender por quê. Então, vamos lá. Olha só. Logística é o processo de planejar, implementar e controlar eficientemente o custo correto, o fluxo e a armazenagem de matérias-primas, estoques, durante a produção e produtos acabados, e também as informações relativas a essas atividades, desde o ponto de origem até o consumo, com o propósito de atender aos requisitos do cliente. Então, vamos lá. Por que eu falei que eu gosto de ler a frase mais ou menos de trás para frente? Primeiro de tudo, o foco da logística é o quê? É atender o cliente. Então, tudo isso aí para trás da frase, a gente tem de roxinho, né? O propósito de atender os requisitos do cliente. Tudo para trás vai ser pensando em quem? No cliente. Tá? Porque o cliente é quem define o produto que você vai estar disponibilizando para o mercado, né? A empresa, ela trabalha para quem? Para atender os seus consumidores, os seus clientes, não é isso? Então, assim, visando atender aos requisitos do cliente, logística é todo esse processo, né? Planejar, implementar, controlar eficientemente o custo, tá? Essa é uma das grandes missões da logística, né? É fazer o que o seu cliente quer com custos mínimos, tá? Então, tá planejando, implementando e controlando também o fluxo, né? Toda essa movimentação e armazenagem, tanto das matérias-primas, ou seja, a matéria bruta que chega e ainda vai ser trabalhada, tá? Os estoques durante o processo de produção e também os produtos acabados. Todos esses três tipos de matérias ou de produtos, eles têm que ser trabalhados pela logística. Então, não é só o produto final. A matéria-prima está sendo trabalhada, está sendo transformada até o produto final, tá? E também, logicamente, o profissional de logística ele tem que ter a informação correta de tudo que está acontecendo com relação à logística na empresa, tá? Então, aí, mais uma vez, desde o ponto de origem, né, que essas mercadorias, que essas matérias-primas chegam, até ela estar na mão do seu cliente, do seu consumidor final. Lembra que a gente falou como que o arroz chega para a gente, como que o feijão chega para a gente? Então, a logística, ela cuida desde lá quando esse produto vai ser extraído lá, né,
na natureza e até ele chegar na nossa mão, né? Seja no supermercado que a gente está comprando, seja na mercearia do seu bairro, tá? Então, mais uma vez, só recapitulando, toda a logística pensada em quem? No seu cliente final. Então, pessoal, esse autor muito famoso, muito renomado na área de logística, o Ballow, ele define a missão da logística da seguinte maneira: colocar mercadorias ou serviços certos no lugar e no instante corretos e na condição desejada por quem? Pelo cliente, não é isso? Ao menor custo possível. Esse conceito também, ele vai muito ao encontro do conceito que a gente viu anteriormente, né? Que eles trabalham a questão do menor custo possível e também trabalham a questão de atender o cliente, os requisitos do cliente, tá? E aí, complementando, já que a logística tem essa missão, o que ela vai acabar se transformando? No que ela vai acabar se transformando? Numa estratégia competitiva para a empresa. Ela vai ser um diferencial. Os clientes acabam escolhendo uma empresa porque ela tem uma logística mais eficiente do que a outra, né? Certamente. E, por fim, toda essa logística, né, que está sendo trabalhada hoje de forma científica, ela virou uma estratégia competitiva. Ela é uma estratégia empresarial para diferenciar uma empresa da outra. Depois de tudo isso que a gente falou, pessoal, a gente pode perceber o seguinte: a logística, ela pode evitar o desperdício, tanto de bens, de tempo e, logicamente, de dinheiro, né? Então, ela vai fazer isso de forma também a atender os requisitos do cliente, de acordo com o quê? Com aquilo que ele exigiu, de acordo com o que ele espera da empresa que ele está contratando, que ele está comprando um produto, um bem, um serviço, tá? É importante a gente entender também que a logística, ela trabalha tanto a questão interna da empresa quanto a questão externa, né? A questão interna, a gente até já trabalhou isso nessa aula, né? Ela faz toda essa questão da movimentação das mercadorias lá dentro da empresa. E a questão externa é chegar, né? Tirar esse produto da sua empresa e fazer com que ele chegue ao consumidor. São dois exemplos, né, de trabalhar a logística, tanto interna e quanto externamente, tá bem? A logística também, ela é muito importante para gerenciar informações sobre o estado de um pedido. Eu tenho um cliente, ele fez um pedido, a empresa tem que saber qual que é a situação daquele pedido, né? Se já foi despachado, ou se ainda está sendo embalado, tá? Então, a logística tem que dar conta desse tipo de informação. No mais, nós acabamos essa aula 1, né? Então, nós abordamos toda essa visão logística, a gente teve a oportunidade de conhecer a logística, né, como um todo e também em suas partes. Vimos o conceito de logística e a gente se vê na próxima aula.